Olá, seja bem-vindo. Em nosso vídeo de hoje você verá o avião supersônico, e claro vamos falar do Concorde que chegava à incrível velocidade de 2.179 km/h, e o que levou à sua queda matando mais de 100 pessoas. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva-se no canal. Nos anos 70 e 80, o Concorde era o rei dos céus, mas a mítica aeronave não era o único avião de passageiros supersônico nem muito menos. Meses antes de sua primeira decolagem, outro pássaro supersônico debutava a milhares de quilômetros ao leste. Era o Tupolev 144 soviético, o resultado da corrida entre a URSS, Estados Unidos e Europa por ser o primeiro em conquistar o voo supersônico de passageiros. Os Estados Unidos nem sequer conseguiram chegar à meta. Seu Boeing 2707 nunca chegou a decolar pelos altíssimos custos de produção. O projeto foi cancelado em 1971 antes inclusive de que completassem os protótipos. O consórcio formado pela França e Reino Unido impôs-se com o Concorde, mas os primeiros em fabricar um avião supersônico foram os russos. Em muitos aspectos, o Tu-144 era mais avançado que o Concorde. Atingia maiores velocidades, e também era maior. Em sua cabine podia albergar um máximo de 140 passageiros em frente aos 120 do Concorde. Infelizmente, não estava isento de problemas. Seus potentes motores turbojet Kolesov RD-36A51 eram extremamente ruidosos e a cabine não tinha bom isolamento acústico. Por causa disso o nível e ruído era tão atroz que os passageiros com frequência achavam mais prático conversar com bilhetinhos do que esganiçar em voz alta. Por outra parte, o Tu-144 era uma máquina de devorar combustível e isso o relegou a uma única rota entre Moscou e Cazaquistão. Deixou de operar em 1984. O Concorde é um avião comercial supersônico de passageiros, que foi produzido entre abril de 1965, fabricação da primeira peça, e o final de 1978, pelo consórcio formado pela britânica British Aircraft Corporation, BAC, e a francesa Aerospatiale. Seus voos comerciais começaram em 21 de janeiro de 1976 e terminaram em 24 de outubro de 2003, tendo sido operado apenas pelas companhias British Airways e Air France. O Concorde é um avião comercial supersônico de passageiros, que foi produzido entre abril de 1965, fabricação da primeira peça, e o final de 1978, pelo consórcio formado pela britânica British Aircraft Corporation, BAC, e a francesa Aerospatiale. Seus voos comerciais começaram em 21 de janeiro de 1976 e terminaram em 24 de outubro de 2003, tendo sido operado apenas pelas companhias British Airways e Air France. A construção do primeiro protótipo francês começou em abril de 1965 pela Aerospatiale em Toulouse, França e foi concluída em 11 de dezembro de 1967 após 15 meses de testes em solo. Decolou para seu primeiro voo em 2 de março de 1969. O segundo protótipo 2 foi construído pela BAC em Filton, em Inglaterra e decolou para seu primeiro voo um mês depois, em 9 de abril de 1969. Em 4 de setembro de 1971 o Concorde começou a sua série de voos de demonstração em uma turnê mundial, inclusive inaugurando o Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth em 1973. Quando a aeronave visitou os Estados Unidos. Estes voos de demonstração fizeram com que a aeronave acumulasse 60 pedidos de compra. Entretanto, uma avalanche de cancelamentos ocorreu devido a uma conjunção de vários fatores, como a crise do petróleo dos anos 1970, dificuldades financeiras por parte dos parceiros das companhias aéreas, a queda do concorrente russo do Concorde, o Tupolev Tu-144, e alegados problemas ambientais, como o elevado ruído ao ultrapassar a barreira do som e poluição atmosférica. No final, apenas Air France e British Airways restaram como compradoras, mas o que pode ter levado a queda e ter matado mais de 100 pessoas, sendo 100 passageiros, 9 tripulantes, 4 pessoas em terra. 25 de julho de 2000 ficou marcado na história aeronáutica pela ocorrência de um acidente envolvendo essa rota. Um vazamento de combustível devido à ruptura do tanque N. Indicador ordinal masculino. 5 provocou um grande incêndio sob a asa esquerda da aeronave. Depois de uma sequência de falhas,
A aeronave não conseguiu ganhar altitude e caiu instantes depois da decolagem. Pessoas que fizeram uma economia de uma vida inteira estavam nesse voo realizando sonhos. O avião começou a perder força gradativamente até cair a 3,5 quilômetros do aeroporto de Libojete, sobre um hotel na localidade de Gonesse. O voo durou apenas 120 segundos. As caixas pretas ficaram destruídas. 100 passageiros, 9 tripulantes e 4 pessoas que estavam em terra no local da queda morreram. Investigações mostraram que a causa do acidente foi o fato do avião ter passado por cima de uma lâmina metálica na pista, que havia caído de outra aeronave, o que causou o estouro de um pneu e a perfuração de um depósito no corpo do Concorde, que acabou pegando fogo. Em 10 de abril de 2003, a Air France e British Airways decidiram juntas encerrar os voos comerciais da aeronave. A Air France em 31 de maio de 2013 e a British Airways em 24 de outubro do mesmo ano. O último voo oficial foi realizado pela aeronave Jeboaf da British Airways, em 26 de novembro de 2003, para Filton, cidade onde foi produzido o primeiro Concorde, quando homenagens e manobras foram realizadas, como o movimento do bico levantamento e abaixamento. Logo depois seus motores foram desligados, fechando um dos mais gloriosos capítulos da aviação. Esse foi nosso vídeo de hoje. Deixe seu comentário e compartilhe. Até o próximo vídeo.